Ellen White cometeu plágio? Essa é outra acusação que volta e meia a gente ouve por aí nas redes sociais, nos vídeos, né, de inimigos da igreja. Ellen White era uma plagiadora. O que é plágio? É quando o autor copia outro sem citar a fonte, né, ou se apropria de material de outros. Isso é plágio. E o que dizer dos supostos acréscimos que dizem por aí foram feitos também às obras dela? Tá sem áudio, pastor Sérgio. Eu tenho esse péssimo costume de falar sem áudio, né? Mas agora estamos de volta. Gente, essa acusação de plágio, acho que é uma das acusações mais antigas feitas contra a Ellen White, né? Claro que tem a acusação de que as visões dela teriam sido em decorrência da pancada no nariz e coisa parecida. Hoje, mas é assim, como essas acusações, ninguém é médico e tá lá, essa semana, para vocês terem ideia, alguém... na verdade foi minha filha, me falou, pai, eu estava lendo num livro que você tem aí, que é um livro, livrão que o autor, chamado Seitas Contemporâneas, acho que é alguma coisa assim, eu comprei uma vez porque eu estava ajudando o Leandro Quadros a fazer uma pesquisa sobre as acusações contra a igreja. E esse autor, ele chega ao ponto de dizer que todas as visões de Ellen White foram recebidas enquanto ela estava no hospital, e que isso era comprovado pelo médico dela. Eu fiquei olhando e falei, nossa, esse médico quem era? Né? Vocês veem as histórias que o pessoal fala, né? As histórias que o pessoal acaba criando. Mas retomando então, essa acusação de plágio, ela é uma acusação das mais antigas. Claro que, obviamente, você tem críticos, e a senhora White teve críticos, como a Bíblia também teve críticos em seu tempo, críticos desde a época de Marcion, né, até anteriormente mesmo, acusações contra os escritos judaicos, ou má utilização dos próprios escritos judaicos, escritos hebraicos, né? E isso se transformou em algo comum e corriqueiro. A alta crítica, ela acusa a Bíblia de um monte de coisas, inclusive de plágio. A acusação mais comum contra qualquer literatura, é mais fácil de ser feita, é de que aquilo é cópia. Rapidamente, só para falar para vocês aqui de alguns período de algumas acusações em que foram feitas contra a Sr. White. Por exemplo, em 1867, logo 4 anos após a Sr. White ter tido a sua primeira visão, na verdade, a maior visão, né, uma grande visão dela sobre a reforma de saúde, muitos já estavam indagando, membros da igreja mesmo, e aqui não era por acusações, não. Estavam perguntando se não havia muita similaridade entre o que ela escreveu e autores contemporâneos não adventistas relacionados à saúde. Em 1867, lembra que a visão dela é 1863, grande visão de saúde. Em 1889, nosso grande amigo Dudley Malvin Canwright, né, o grande Canwright, depois de ele haver entrado na igreja, entrado, saída várias vezes, inúmeras vezes, ele publicou um livro chamado Seventh-day Adventism Renounced, que é o Adventismo do Sétimo Dia Renunciado. E ele fala que depois de sendo 28 anos, ele abandonou de vez o Adventismo, abandonou for good, for real. Né? E ele foi um dos primeiros a acusar publicamente Ellen White de acusação de plágio. Ele foi o primeiro, na verdade, a fazer essa acusação pública. Depois ele escreveu uma grande sequência, um livro chamado A Vida de Ellen White, Life of Miss White, a Seventh-day Adventist Prophet. Ele colocou Her False Claims Refuted, e ele colocou a acusação de plágio, a grande acusação de plágio. Ele no fundo, ele é a fonte dessas acusações de plágio, que não tem novidade alguma. Em 1907, um livro chamado The Blue Book, de Charles Stewart, ele falou novamente que Ellen White havia plagiado. Em 1976, professor de história da universidade, um professor de história chamado Ronald Numbers, publicou um livrinho, publicou um livro chamado Profetisa da Saúde, Prophetess of Health, né, que é pela Harper & Row, não era uma publicação adventista, e ele deixou bem claro, já no prefácio, que ele não acreditava que Ellen White era uma profetisa verdadeira, e começou a falar sobre acusações de plágio. Além deles, aí, o principal é um outro autor chamado Walter Rea, ou Walter Rea, depende do local dos Estados Unidos, pronunciam diferente. Ele publicou um livro chamado The White Lie, em que ele
requenta essas acusações de plágio, agora refinando, dando a impressão de academia, de algo de ser mais acadêmico, uma demonstração muito poderosa, colocando colunas e colunas ao lado uma da outra, demonstrando supostos plágios. Essas acusações chegaram aos nossos dias através de Dale Ratzlaff e através de Sidney Cleveland, principalmente em um livro que chegou aqui no Brasil, um livro que chegou aqui do Sidney Cleveland, que é The Whitewash, se não me engano, é uma coisa assim. Alguma coisa assim. E esse livro foi publicado aqui por aquele pessoal que não gosta da gente, aquela turma toda, eles publicaram, fizeram um alarde tremendo, além de outras pessoas que estão utilizando aí na internet. A internet transformou isso de uma maneira muito clara, expôs isso de uma maneira muito clara. A igreja, obviamente, não ficou calada durante todo esse tempo, contrário ao que as pessoas pensam. A igreja já vem respondendo várias dessas acusações desde 1867, de fato. 1867, na Review and Herald, de 8 de outubro de 1867, foi feita uma investigação, né? Foi feita uma investigação sobre as semelhanças entre o que Ellen White escrevera e o que os reformadores não adventistas de saúde havia escrito. E quem faz é a própria Ellen White. A própria senhora White, em 1867, é a que apresenta uma pesquisa, e ela faz, e ela se defende dessas acusações implícitas, e de maneira muito clara, olha só que coisa interessante, de maneira muito clara, ela declarou que havia usado material, ou seja, ela não negou que havia usado material de outros autores. De contrário à ideia de plágio. A ideia do plágio é uma utilização indevida e uma tentativa de ocultar essa utilização. Tá? E a senhora White declara de maneira muito clara, dizendo sim, eu usei. E ela explica as razões pelas quais ela tinha feito isso. E eu vou explicar depois as razões aqui. Em 1888, também houve críticas, e Ellen White também declarou na introdução do Grande Conflito que sim, ela havia utilizado autores históricos como Merle Dominé e alguns outros, e também autores teológicos como o próprio Uriah Smith. Ela também declarou isso no próprio livro. Em 1933, no período das grandes acusações ali, depois do Concílio de Bíblia, em 1918, e alguns outros, William White e Doris Robinson fizeram um documento chamado Um Pequeno Relato em português, tá? Um pequeno relato a respeito dos escritos de Ellen White, tá? Que sai aí, você consegue no site do White State em 1933, tá? Publicado em agosto de 1933. E, de novo, eles falam a respeito dessa questão de plágio, e aí é interessante, uma informação muito interessante que eles dão nesse que pouca gente conhece, pouca gente lê. Na verdade, muita gente conhece, mas pouca gente se lembra. Diz assim, literalmente: nos dias anteriores ao seu ministério, a senhora White foi informada por seu anjo que certamente, por seus limites de educação formal, olha que interessante, o Eterno a guiaria a joias literárias, preciosas pérolas da verdade, expressas em linguagem aceitável, e que ela deveria sentir-se livre para utilizá-las em seus escritos. Alguém pode alegar, mas isso não é um problema, a inspiração não é original, não dá insights originais, a gente já vai voltar nisso também. E a questão ética, será que seria ético fazer isso? O anjo também assegurou, continuou o relato, que o Espírito Santo a capacitaria a distinguir entre os verdadeiros e falsos relatos e ajudaria a separar do lixo do erro, em que algumas dessas pérolas estariam imbuídas, para que ela não estivesse perpetuando erros. Isso você pode encontrar na edição de 4 de julho de 1981 da Advanced Review em inglês. Tá? Da Advanced Review em inglês. Por que 1981? Houve, por causa do livro The White Lie, houve uma quantidade de publicações muito interessantes, muito boas nesse período, inclusive um livro chamado The White Truth, e um outro livro que está aqui, eu já pego para vocês, eu mostro no próximo bloco, chamado Assuntos Contemporâneos e Orientação Profética. Eu mostro para vocês, foi publicado em português depois, mas em inglês foi publicado mais ou menos nessa data. Em 1981, Warren Jones, que era naquela época um dos especialistas, um dos depositários do Centro White, ele contratou a firma do Vincent Remick para tratar com os aspectos legais. Nós vimos aqui que houve acusações, a própria senhora White se defendeu delas, mas permaneceram as acusações de maneira legal, né, o que precisava ser lidadas. Porque o plágio tem aqui 5 aspectos específicos. Tem a questão bíblica, a questão ética, a questão legal e a questão histórica. Tá? E para a questão legal, contrataram um especialista em leis. Tá? É um especialista em leis, que é chamado Vincent Remick, católico romano, não adventista, tá? Para questionar, para que ele fizesse um estudo da legislação dos livros de Ellen White para ver em que sentido, qual a extensão e se aquilo se realmente configurava plágio
do que Ellen White havia utilizado. Todas as acusações foram informadas a ele. Tudo foi passado a ele, obviamente, uma empresa de leis, ele precisava ter acesso completo e restrito a absolutamente tudo. E ele pegou todas as acusações e um ponto interessante logo no início da sua pesquisa. Remick, quando ele leu todas as acusações e as defesas da igreja, a primeira declaração dele, e ele faz essa declaração, está gravada essa declaração, foi de que ele acreditava que Ellen White havia cometido plágio de verdade. No início das suas... quando ele leu as acusações e a postura e defesa da igreja. Está registrado que ele entendeu que realmente estava inclinado a aceitar a acusação de plágio. Ele gastou mais de 300 horas no estudo de mais de 1000 casos de leis literárias americanas do ano 1790 até 1915, querendo entender como era a legislação daquela época relacionada a acusações críticas e como a igreja, se o que a igreja estava respondendo estava de acordo com a legislação e a ética do período que Ellen White utilizou também. Depois de várias semanas, tá? Depois de muitas semanas, ele entregou um documento mais breve, com 50 páginas, e a sua declaração foi: Ellen White não foi culpada de plágio, as acusações não procedem, porque ela está dentro dos padrões legais daquilo que é chamado de uso correto, ou uso ético, ou na linguagem do YouTube hoje, de fair use, ou fair usage de um material de outrem. Em outras palavras, como nós hoje utilizamos algumas vezes para fazer um react, ou para fazer uma citação de algum outro autor, de um vídeo, de um conteúdo, e a legislação moderna reconhece a possibilidade de que isso seja feito sem aquilo que é chamado de animus plagiandum na legislação, existia na época da senhora White também a possibilidade de que isso fosse feito sem constituir-se plágio. Tá? Então, Vincent, examinando do ponto de vista legal toda a literatura, toda a legislação daquela época, ele declarou legalmente que ela não tinha cometido plágio, que as acusações não procediam. Então, o assunto legal ficou assentado. Isso é uma coisa interessante, que os críticos, eles parece que muitas vezes eles querem ocultar esse fato. Se fosse uma corte, essa acusação teria sido afastada já na preliminar, e se chegasse ao mérito, haveria sido descoberta e discutida no mérito também. Tá bom? No mérito, ela teria sido negada. A igreja, mais adiante, eu não vou falar aqui sobre o testemunho pessoal dele, a gente, no próximo momento aqui, que o testemunho pessoal dele é muito interessante a respeito do que aconteceu. Ele foi entrevistado por Roger Kuhn, e Roger Kuhn e vários outros líderes da igreja ficaram durante 2 horas conversando com ele a respeito da sua pesquisa legal e não do seu testemunho pessoal. Ao final, ele dá esse testemunho pessoal falando a respeito de como ele foi afetado, como ele foi transformado pela leitura dos textos de Ellen White.